estudos bíblicos, né? Hoje nós vamos estar gravando o 15º estudo e vamos dar continuidade ao estudo que fala sobre a idolatria, né? Que é algo que desagrada muito ao Senhor e que a gente vê que várias pessoas fazem o uso da idolatria, né? Fazendo orações a santos, né? E a gente vai ver mais algumas passagens bíblicas que vem falando sobre essa prática. Hoje a gente vai ter algumas leituras que vai ser muito direcionada para o conhecimento, né, sobre o porquê também que não devemos idolatrar, por exemplo, Maria, que foi a mãe de Jesus, né, foi aquela que gestou, né, Jesus, e a gente vê que hoje tem várias pessoas que fazem essa prática idólatra de fazer orações a Maria. Tem pessoas até que dizem que fazem intercessões a Maria, porque Maria leva a intercessão para Jesus e Jesus leva a intercessão para Deus, né? E a gente vê que a Bíblia não fala sobre esse tipo de oração, certo? Então, vamos lá começar a leitura bíblica, né? Fazer a leitura das partes bíblicas que vai nos dar um direcionamento da compreensão da temática de hoje. Hoje nós vamos iniciar a leitura bíblica lá no livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 20. Gênesis, capítulo 3, versículo 20, que diz: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. A gente sabe que a criação do mundo, né, a descendência do mundo, na verdade, veio através da criação que Deus fez de Adão e Eva. Primeiro Deus cria Adão e Eva e pede que eles se relacionem e povoem a terra, e eles começam a se reproduzir, certo? Então é por isso que a Bíblia deixa bem claro que a mulher considerada a mãe de todos os viventes é Eva, né? E algumas pessoas falam que é Maria, mas só que biblicamente a gente vê ser Eva. Vamos lá agora para o livro de Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do versículo 24. Juízes, capítulo 5, versículo 24, nos diz assim: Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Por que eu leio essa passagem quando eu falo dessa temática de estudo específica? Porque algumas pessoas dizem que quando a pessoa faz ato de idolatria, né, elas têm várias justificativas pelo qual ela acaba fazendo esse tipo de ato, esse tipo de oração, né, a pessoas que não seja a Deus ou a Jesus. E uma das justificativas é que diz lá no Novo Testamento, né, que Jesus ele fala: bendita seja Maria entre as mulheres, né, bendita seja tu entre as mulheres. E muitas pessoas começam a dizer isso, que a partir dessa palavra bendita, né, acreditam que Deus ele dá certa autoridade a Maria, né, para receber esse tipo de oração. Então, a gente poderia, se fosse para levar isso em consideração, lógico que isso não tem justificativa, né, da parte de Deus, porque a gente já viu em vários momentos que Deus ele não quer que orações sejam feitas a outras pessoas, mas poderiam também começar a fazer, né, se fosse essa justificativa, fazer oração, por exemplo, a Jael, porque a Bíblia deixa bem claro também que teve uma passagem bíblica que foi escrita dizendo: bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber. Mas o que Deus quer, na verdade, da gente é que nem Jael seja adorada e idolatrada, e nem Maria também seja adorada ou idolatrada. A gente vai ver também, não nesse estudo, mas depois a gente vai estudar sobre o que acontece quando as pessoas morrem, né? E nesse estudo do que acontece quando as pessoas morrem, a gente vai ver que essas pessoas que morreram são entregues ao esquecimento, né? Então a gente sabe que Maria, ela foi mulher, como nós somos, né? E teve um momento da vida dela que ela faleceu, e hoje ela se encontra no pó, aguardando a ressurreição, que a gente tem esperança em Cristo Jesus, né? Então, pessoas que fazem orações, né, de intercessão a Maria, né, estão fazendo uma pessoa que está morta no pó, e a gente vê que a Bíblia declara que pessoas que morreram, elas são entregues ao esquecimento, elas não têm entendimento, não ouvem,
não tem como fazer nada, né? Porque elas estão ali realmente, como a palavra de Deus fala, aqueles que morrem em Cristo Jesus estão no sono do repouso, né? E uma pessoa dormindo não pode fazer nada, tá lá dormindo quietinha. Vamos lá para o livro de 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis 9. 1 Reis, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do versículo 6 ao 9, que nos diz assim, iniciando no 6. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal, né? Então Deus ele fala que não é pra gente se prostrar, né, a outros deuses. E tem pessoas que pegam a imagem de Maria, coloca dentro de casa, se prostra diante dela, né? Pessoas que pegam a imagem de Maria impressa mesmo, né, e faz oração, pedindo intercessão por Maria, e a gente vê que Deus fala que não é pra gente servir a outros deuses e nem pra gente se prostrar perante eles, né? E com Maria não é diferente. Essa passagem bíblica fala sobre a casa de adoração, né, que Deus fez, e Deus ele fala, Deus ele deu o entendimento para um dos servos dele e falou especificamente como era que ele queria aquela casa de adoração. E essa casa foi uma casa que foi feita, né, e hoje a gente sabe que essa casa está destruída, porque Deus ele falou que a casa seria construída, mas se o povo começasse a fazer atos de idolatria, ela seria destruída em seguida. E hoje ela foi destruída porque o povo de Israel, né, que era aquele mesmo que vinha lá geograficamente falando do povo de Israel e genealogicamente falando do povo de Israel, foram essas pessoas que acabaram fazendo atos de idolatria, né, e se afastaram do Senhor, nosso Deus. E por que eu falo da destruição dessa casa? Porque hoje também Deus fala que aquelas pessoas que seguirem atos de idolatria, vai chegar um momento do fim, onde Deus ele vai separar os justos dos injustos, aquele que serve a Ele daqueles que não servem, né? E a gente sabe que aqueles que não servem ao Senhor nosso Deus da forma que Ele quer, essas pessoas passarão por destruição também, né? Terão vários acontecimentos na vida assim muito tristes, e é disso que Deus quer nos resgatar, né? Por isso que Ele pede para a gente ter essa compreensão da palavra dele. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 11, que nos diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então aqui Deus em diversas passagens ele fala: bem-aventurado aquele que serve a Deus, que faz isso, que faz aquilo, bem-aventurados os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, né? Várias passagens que Deus fala que todos os homens, todos os seres humanos que fizerem da forma que Deus está pedindo aqui, ele será bem-aventurado. Lá no livro de Mateus capítulo 12, versículo do 46 ao 50, diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então a gente vê que até quando Jesus ele estava andando na terra, né, teve um momento quando ele já estava grande que Maria veio falar com ele junto com seus irmãos. E Jesus ele estava falando com a multidão. E Jesus ele fala, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Algumas pessoas falam que faz essa oração a Maria, né? Intercessões a Maria, porque por Maria ser mãe de Jesus, aí Maria vai lá e conversa com o filho conversa com Deus, né? E não é assim que a Bíblia nos ensina. A gente vê que quando Maria foi para falar com Jesus, ele não sai para atender ela, porque ele deixa claro que quem é a mãe e os irmãos dele são aqueles que fazem a vontade do Senhor, nosso Deus, né? E se a gente fosse ler aqui, dá-se a entender que ele continua lá com essas pessoas, continua a pregar e não sai para falar com a mãe, né? Então, por que depois que Maria morreu, que Jesus morreu e ressuscitou, que, né, nós devemos achar que de alguma forma ela vai interceder por nossas vidas? Isso biblicamente não existe. Quem pratica esses atos, né, de oração a Maria está desagradando ao Senhor nosso Deus. Caso queira continuar, você vai continuar, mas sabendo que Deus não se agrada e sua oração não vai ser prioritariamente ouvida, porque você está fazendo esse tipo de oração, né, achando que Maria é algum caminho para chegar até Deus, sendo que ela não é, certo? Vamos lá agora para o livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26, iniciando no 26, vamos ler até o 38. Lucas 1, 26 a 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Como eu já tinha dito, né? Algumas pessoas fazem essa idolatria a Maria, porque existe essa passagem bíblica específica que fala: bendita és tu entre as mulheres. Mas se fosse assim, também diz lá na outra passagem bíblica: bendita era Jael, né? Entre as mulheres, e mesmo assim ela não deve ser idolatrada, assim como Maria também não deve ser idolatrada, né? Continuando a leitura, fala: E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também
E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, né? Então aqui a gente vê realmente as palavras que Maria fala para o anjo, e Maria, ela se declara o quê? Serva de Deus, né? E ela pede que se cumpra nela aquilo que Deus falou. A gente vê que Maria era uma mulher temente a Deus. Não é pra gente ter, lógico que não é pra gente ter raiva de Maria, né? Mas só que não é pra gente seguir esses atos de idolatria, porque ela é realmente uma mulher que agradou ao Senhor, mas nem por isso Deus fala que hoje a gente pode fazer oração a ela, que essas orações serão ouvidas, né? Isso não condiz com a palavra de Deus. Lendo lá do versículo 45 ao 50, Lucas, capítulo 1, versículo 45 ao 50, nos diz assim: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem, né? Então, Maria fala: eis que agora todas as pessoas me chamarão de bem-aventurada, né? E por isso que a gente lê lá aquela passagem de Mateus capítulo 5, quando a gente fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados, né, filhos de Deus. Se não me engano, é assim que está na passagem. Eu sei que tem várias bem-aventuranças para aqueles que fazem aquilo que agrada ao Senhor, né? Então, assim como Maria foi considerada uma bem-aventurada, né, porque ela era serva verdadeira, e por isso que ela foi escolhida, né? Porque Deus se agradou do jeito da vida dela. Ela foi escolhida só apenas para gerar Jesus, mas ela é serva como qualquer um de nós. Aqueles que entregam o coração e a vida a Deus, eles começam a ser servos, né, desse Deus eterno. Então, assim como Maria foi serva, né? E o servo, ele não tem, digamos assim, né, esse lugar de especial de que as pessoas podem fazer oração para ele. De jeito nenhum. A gente sendo servo, a gente não tira o lugar de Deus nem de Jesus, né? Como assim está escrito biblicamente. Continuando lá, né, a leitura desse estudo de hoje, nós vamos agora para o livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, vamos fazer a leitura do versículo 27 ao 28, que nos diz assim: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guarda, né? Então a mulher, ela de alguma forma, quando Jesus estava na terra, ela quis exaltar Maria de alguma forma diferente, só por ela ter gerado a Jesus. Jesus fala que, né, bem-aventurado antes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guarda, né? Então a gente realmente, é isso que a gente deve fazer, seguir a palavra do Senhor, nosso Deus, para que a gente viva de acordo com o que agrada a Ele, certo? Vamos lá agora para o livro de João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, a gente vai fazer a leitura que diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porque a obediência de Deus não era para com Maria. Se vocês forem ler o Novo Testamento completo, vocês vão ver que a obediência de Deus não era para com a obediência de Jesus, não era para com Maria, mas sim com a obra do Senhor, nosso Deus, né? Não estou dizendo que Jesus era um filho desrespeitoso, não é isso. Ele era um filho muito respeitoso, só que ele sabia que a prioridade da vida dele era servir a Deus e ao que Deus
queria, né? E continua assim até hoje. Continuou assim na passagem de Jesus na terra e continua assim até hoje. E é o que Jesus quer de nós, né? O que Deus também quer de nós, é que a gente priorize realmente servir, respeitar e ser orientados por Ele. Vamos fazer a leitura agora desse mesmo livro de João, capítulo 2, versículo do 11 ao 12, que nos diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos lá agora para o livro de João, capítulo 7. João, capítulo 7, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 9, que diz assim: E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Então, até a gente vê que até os irmãos de Jesus, né, quando ele passou pela terra, não criam, eles não exerciam fé, né, naquilo que Jesus tinha vindo fazer na terra, infelizmente. Vamos lá agora para João, capítulo 14. Fazer a leitura do versículo 6, que nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente vê que ninguém chega até Deus se não for por Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele declara isso, ele não declara que ele é um caminho. Ele fala que ele é o caminho, porque só existe um, que é ele, e é através dele que a gente leva nossas orações para Deus, né? Se alguém usa o caminho de fazer oração indo através de Maria, essas orações elas não estão subindo para Deus, né? E a gente tem que ter cuidado com essas práticas. Vamos lá para o livro de João, capítulo 19. João, capítulo 19, fazer a leitura do versículo 25 ao 27, que nos diz assim: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, né? Então a gente vê isso aqui, essa passagem fala sobre o momento da crucificação. Fala em relação ao momento da crucificação de Jesus, né? E quando ele estava sendo ali crucificado, que ele viu que ele já ia partir, ele chama a mãe e ela diz que era para ela receber o discípulo como filho, e o discípulo, receber a Maria enquanto mãe, né? Então a gente vê que Jesus ele se desprende desse princípio de Maria ser sua mãe, né? Então são passagens que deixam assim a gente deixa muito claro para a gente compreender melhor que quando você diz que está orando para Maria falar com o Filho Jesus Cristo é algo realmente que não condiz com o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 1. Atos 1.
Lembrando que quando a gente vai ler o Novo Testamento, a gente tem lá o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o último livro do Evangelho que fala sobre Jesus Cristo na Terra. O livro de Atos já vai nos falar sobre depois que Jesus Cristo morre, né, depois que Jesus Cristo é crucificado e ressuscita. Então a gente vai ver qual era a prática de Maria depois que Jesus Cristo foi embora, certo? Atos capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 13 ao 14, que nos diz assim: E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então a gente vê que depois da crucificação de Jesus, as pessoas elas começam, na verdade a mãe de Jesus e os irmãos, eles começam a crer realmente, verdadeiramente, que Jesus Cristo era o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer por nossos pecados. E eles começam a ter uma vida de oração, oração e súplica juntamente com os discípulos de Jesus, Então, aquela pessoa a Maria que você ora, pedindo intercessões para a sua vida através do nome dela, ela própria deixou de exemplo, te ensinando que você deveria fazer a oração diretamente para Deus, intercessão pelo nome de Jesus Cristo e não pelo nome dela. Então, se essa Maria estivesse viva hoje, soubesse que várias pessoas na Terra idolatram ela própria se sentiria muito triste, assim como a gente já viu demonstrações, nos outros estudos dos próprios discípulos, dos próprios servos de Jesus Cristo, que quando as pessoas queriam fazer orações a eles ou idolatrias, eles imploravam para que isso não fosse feito, Então a gente consegue ver que se Maria hoje estivesse na Terra também, ela teria essa mesma atitude, de solicitar que não fosse feito esse tipo de idolatria, porque desagrada ao Senhor nosso Deus. Vamos lá para o livro de 1 Timóteo capítulo 2. Primeiro Timóteo capítulo 2, vamos fazer a leitura do versículo 3 ao 6, que diz assim: Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não é Maria, é Jesus Cristo. Então, nossas orações vai para Deus pela intercessão no nome de Jesus Cristo. Vamos lá para o livro de Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, faz a leitura do versículo 25, que nos diz assim: Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se a gente fosse ler o início dessas passagens, fala sobre Jesus Cristo. No versículo 22 fala de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, E diz aqui que é Ele quem vive a interceder por nós. Vamos lá para o livro de Hebreus capítulo 9 e versículo 24, que diz assim: Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus Cristo é quem está diante de Deus e que comparece lá para orar, para suplicar, para interceder mesmo por nossas vidas. É Jesus Cristo quem faz isso por cada um de nós, Aqueles que se voltam realmente para Ele. Vamos lá para o livro de 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 1 ao 2, que fala assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, todos aqueles que praticaram atos que desagradaram ao Senhor nosso Deus, hoje Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado, foi para que te purificasse do pecado que você ainda tem. Mas para que esse pecado seja purificado, você tem que deixar a prática do mesmo, né? Deixar a prática dele e começar a se voltar verdadeiramente para o Senhor nosso Deus, servindo ele da forma que ele pede para os seus servos. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, faz a leitura do versículo 12 ao 18, que nos diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nessa passagem de Apocalipse a gente vê a descrição, né, de Jesus Cristo, o mais próximo de descrição física, digamos assim, que a gente tem de Jesus Cristo, e a gente vê que é completamente diferente, né, do que muitas imagens falam por aí. A gente vê muito sobre o cabelo branco, né? Ele tinha um cabelo branco, a sua cabeça, seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Então a descrição de Jesus é assim: seus olhos eram chamas de fogo, seus pés reluziam como um latão reluzente, né? Sua voz era como muitas águas, né? E da sua boca saía uma espada de 2 fios. Então, assim, a gente não vê, né, essas imagens, e não tem como fazer um homem com uma imagem assim como é descrito aqui biblicamente. E é por isso também que não é só errado fazer a idolatria, nessa adoração a Maria, como também, né, a essas imagens que levantam-se dizendo que é Jesus Cristo. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4 faz a leitura do versículo 1 ao 3, que nos diz: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então é mais uma descrição que quando fala que quando olhou a aparência era semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônica, né? Não tem nenhuma aparência física descrita, né? Como era o olho, como era o nariz, essas coisas. Vamos lá agora fazer a leitura do versículo 9 ao 11, que nos diz assim, desse mesmo capítulo. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Vamos lá agora para o livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, nós vamos fazer a leitura do versículo 10 ao 12, que nos diz assim:
E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Né? Então Deus ele fala mesmo na palavra, deixa descrito aqui no último capítulo, né, da Bíblia, que é no último livro, no último capítulo, Apocalipse 22, é onde finaliza a Bíblia, e ele está aqui falando que aquele que é injusto, que continue a fazer injustiça, né? Mas aquele que é santo, aquele que quer viver a santificação, que quer ser limpo, continue a se limpar e se purificar cada vez mais, desculpa. Então, se você está ouvindo da palavra de Deus, né, e está tendo compreensão, que você faz algumas práticas que desagradam ao Senhor nosso Deus, Deus ele te pede que a partir de agora que você está conhecendo, né, você comece a se limpar, e se limpe, e se limpe, e se limpe, e se santifique, e se purifique cada vez mais para Ele, né, porque como Ele fala, o tempo já está próximo, né, e a gente precisa realmente se preparar para receber Jesus Cristo quando Ele voltar, que Ele vem buscar aqueles que o servem verdadeiramente. Vamos lá agora para o livro de Provérbios, capítulo 16, que é onde a gente finaliza, Provérbios 16, e fazer a leitura do versículo 20, que nos diz assim: O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado, né? Então, aquele que confia em Deus será bem-aventurado. Assim como algumas pessoas falam que idolatram Maria pela bem-aventurança, então era para estar idolatrando todos os servos do Senhor, se assim fosse permitido por Deus. Mas não é. Quando Deus fala que uma pessoa é bem-aventurada, Deus fala que essa pessoa é feliz. Feliz por quê? Porque começou a conhecer o caminho da verdade e vive de acordo com o que Deus quer. E a gente só pode agradar o Senhor nosso Deus e viver de acordo com o que Ele quer através do conhecimento bíblico, né? Então é por isso que eu volto a dizer mais uma vez para vocês, eu passo o estudo bíblico e eu faço várias leituras da Bíblia, porque para você saber, né, que não sou eu, Larissa, falando, mas é a própria palavra do Senhor nosso Deus que testifica isso e quer que você se volte realmente para viver a verdade em Cristo Jesus. Então o estudo de hoje ele fica por aqui, a gente ainda vai ter mais um estudo falando sobre algumas passagens daqui, né, principalmente sobre esse ato idólatra e Maria que desagrada muito ao Senhor, para que a gente tenha realmente a compreensão completa de tudo. Fica com Deus e até a próxima.